assim, pastor, uma notícia que não é fácil. Eu sou um pouco conhecida pelas palavras duras, porque eu não tenho meias palavras, ou é ou não é. Então, quando você toma uma decisão de avançar, eu, como conheço minimamente a palavra, eu preciso te alertar. E eu quero que você já olhe para a irmã ou irmão do seu lado com amor nos olhos e diga assim: te prepara. Porque quando você decide, alguém se levanta contra. Alguém se levanta contra. Eu não gosto de dar essa notícia, mas Deus me levantou para dar essa notícia. Eu não posso negligenciar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu estava falando com o Juanito prega maravilhosamente bem, pastor Gustavo, incrível, palavras proféticas e lindas, e que exortam, corrigem, nos alertam. Mas eu gosto de, sabe o mertiolate, aquele antigo? Lembra dele? Que vinha com aquela redinha triste do cão, mas que tu passava aquilo ali na tua ferida. O negócio ardia tanto que tu esquecia da dor da ferida e ficava com ardência, não é verdade? Então, foi para isso que o Senhor me chamou. Para te alertar, enfiar o remédio e falar assim: daqui não sai mais nada porque tá curado. Glória a Deus! Então eu quero trazer uma palavra hoje para a tua vida, para dizer que, pelas palavras que foram ministradas aqui, se você não está disposto a avançar, você já pode desistir. Eita! Porque se você, depois das palavras que foram ministradas nesse altar, não mudar a tua mente para entender que é necessário você avançar, nem anda, fica no lugar que você está, porque ninguém mexe contigo. Não é verdade? Verdade. Mas hoje eu quero te dar uma palavra que vai trabalhar algumas coisas no seu coração. E está em Neemias, capítulo 4. Eita, glória. Quero ler com vocês o versículo 1. Preste atenção no que o versículo 1 de Neemias, capítulo 4 fala. E sucedeu que, ou seja, aconteceu, que um homem chamado Sambalate ouviu dizer que os judeus voltaram para reconstruir os muros de Jerusalém. E eu preciso explicar para vocês o que estava acontecendo ali. Os judeus, o povo de Deus, foi levado escravo para a Babilônia. E lá eles ficaram sendo escravos. Mas em determinado momento, eles descobriram que os muros da cidade deles haviam sido destruídos. E o povo de Israel, os judeus, ficaram destruídos e muito tristes, e choravam e clamavam, abatidos. Pensa assim, pensa você chegar no teu trabalho e você descobrir que a tua casa foi destruída. Tudo aquilo que você levou anos construindo, trabalhando, comprando, os anos do suor do teu trabalho, todos gastos ali, você chega no teu trabalho para mais um dia e você fala: olha, qual o nome da irmã? Olha, Elizabeth, eu tenho uma notícia para te dar. Toda a tua casa, tudo aquilo que tinha, foi destruído. Como ficaria o teu coração, Elizabeth? Muito entristecido, eu acredito. Anos dedicados ali, aquele ambiente, vivendo naquele lugar, amando a Deus naquele lugar, e aí você descobre que tudo aquilo que você amava foi destruído. Então Deus levanta um homem chamado Neemias, e esse homem coloca no seu coração, obviamente,
direcionado por Deus, eu quero reconstruir os muros. E a primeira coisa que você precisa saber neste dia é que para que você avance, você precisa antes decidir avançar. E todos aqui, pelo que eu entendi no início, já decidiram avançar. Então, quando você decide avançar, você tem que estar preparado para o quê? Para o levante do inferno contra a tua vida. Porque tudo que o diabo quer é um crente paralisado e morto, um crente inútil, um crente que não age, um crente que a pessoa bota o dedo na tua cara e fala: você não vai conseguir, e você acredita: eu realmente não vou. Porque você olha para o que você tem na tua mão e você não acredita que Deus pode fazer alguma coisa com aquilo que você tem, porque é tão pouco. Mas Deus está dizendo para você: eu só preciso que você execute o meu plano, não é o teu. Porque quando você decide avançar em Deus, porque você pode avançar para o inferno, Provérbios fala isso. Se você for insensato, fofoqueiro, mexeriqueiro, o teu caminho é de morte, está escrito, não sou eu. Ai, mas tu viu a fulana de tal, bonito? Ah, olha, já sabia que isso ia acontecer. Cuida da tua vida. Porque a vida dos outros vai só te dar trabalho e vai te levar para o abismo e caminho de morte. Mas se você quer ter vida e vida com Deus e vida avançando em Deus, você tem que ter uma decisão. Qual é a decisão? Nada vai me parar. Porque quando você decide que você vai avançar, você tem que saber para onde você vai. Você tem que decidir avançar para um lugar. Eu quero avançar em Deus, então toma rédea e cuida da tua vida e avança para onde Deus te mandar. Agora entenda, não é sempre para onde você quer. Geralmente arrisco dizer que na maioria das vezes Ele vai te mandar para um lugar que você não quer ir. Mas é o lugar que você precisa estar. Pastora, da onde você tirou isso? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Ah, tá, para onde, Senhor? Deus? Alô? Não estou ouvindo, para onde eu vou? Deus, está aí? É por aí, ó. Não sei. Deus não falou. Imagina, chega pro teu marido, pra tua esposa e fala assim: ó, arruma as coisas que a gente vai sair daqui de casa. Vamos pra onde? Deus mandou a gente sair, mas pra onde a gente vai? Ele não terminou a mensagem, cortou a linha no meio do caminho, a ligação caiu, perdeu o sinal. Tu vai virar pro teu marido pra tua mulher, tá de brincadeira, né? Mas quando você está debaixo de palavra, o pastor Gustavo falou isso, você tem a palavra, Deus faz o caminho. Então, muitas vezes, estar em Deus não é você confiar no que você vê, é confiar que você vai andar e Ele vai colocar o chão. Amém. Glória a Deus. Porque, Senhor, é tu no meio desse mar, sou eu. Se é tu mesmo, eu quero ir aí te encontrar. Então vem. Eu imagino Pedro ali falando assim: e agora? Agora eu vou ter que sair desse barco? Pisar nessas águas, eu vou afundar. Mas ele sai, ele faz o movimento. Então quando você decide avançar, não é só o avançar. Vou avançar, eu vou vencer. Vai avançar para onde? Vai fazer o quê? Qual o teu ministério? Qual a tua profissão? Como está a tua família? É decidir avançar em direção daquilo que está destruído. Porque os muros de Jerusalém estavam, prega comigo, destruídos. Aí Neemias arde no coração, Deus coloca esse ardor nele e ele fala: vou reconstruir. Aí o diabo ouvindo: que vai reconstruir? Ah, mas não vai não. Bora lá. Olha o capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Colocou aí? Eu gosto que vocês leiam a Bíblia. E sucedeu, ele vai continuar
entrando e saindo e fazendo a zona dele lá dentro da tua vida. E sabe para onde vai avançar? Lugar nenhum. Porque ele entra, sai, faz o que quer e fica ali e você fica apático. Ai, mas o inimigo está se levantando. Irmã, ora por mim. Querida, levanta e declara. Pode bater em retirada, porque aqui tu não vai fazer festa, não. Pode sair da minha vida, porque eu estou ajustando tudo. Aí quando você está começando a ajustar, tu está orando pelo teu marido, tu está orando por um trabalho, tu está orando, vem alguém que tu gosta, porque para te magoar você tem que gostar, e fala assim: se eu fosse você, não ia por esse caminho não, hein? Se eu fosse você, desistia desse casamento aí, porque esse homem, essa mulher aí tá perdida, acabou pra tu. Desiste, se entrega, muda a rota, vai avançar para outro canto. E só falta falar assim: avança pro inferno, que é mais fácil. Porque quando tu vai pro caminho do inferno, vai abrindo um monte de porta e tu vai entrando, não sabe nem pra onde tu tá indo, tu tá entrando. Quando tu vai ver, tu olha para trás, as portas estão fechadas e você se vê no inferno. Aí quando eles descobrem, já está basicamente construído, e ele vira e fala aqui, ó: e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, ainda estava aberto. As portas ainda não tinham sido colocadas. Então, ele resolve começar a reconstruir, o inimigo já começa a se levantar. Só que presta atenção na estratégia que Deus dá para ele. Porque quando você decide avançar, querido, você tem que ter estratégia. Se você não tiver estratégia, você vai ser derrotado. Por aí, ó. Pastora, da onde tu tirou isso? Tem que ser inteligente. Da onde tu tirou isso, pastora? Davi, 1,5 metros. A Bíblia fala que ele era baixa estatura. Ele chega lá para levar comida para os irmãos na guerra. O gigante está lá: vocês, povo de Israel, são uma vergonha. Cadê o teu Deus? E ele está vendo. E aí o povo de Israel, o que faz? Retrocede com medo. Mas Deus não se deixa escarnecer. Se você é de Deus e estão escarnecendo de você, pode esperar. Mas senta e fica quieto, porque tu vai assistir. O ponto é, Davi chegou lá, olhou aquele homem gigante. Eu presumo que ele devia ter uns 3 a 4 metros de altura. Ele pequeno, de baixa estatura. Davi virou e falou assim: eu vou. Porque ele está afrontando Deus dos exércitos. Então Deus está do meu lado. Amém ou não amém? Amém. Porque se o inimigo se levanta contra a tua vida, você tem que ter certeza que você está em Deus. Porque se você está em Deus, ele vai fazer você vencer. O ponto é que ele chegou, olhou aquele gigante e falou: eu vou. E o povo olhou e falou: tu? Desse tamanho? Vou. Mas a gente tem que pensar de maneira inteligente, ler o que não está na Bíblia. Eu imagino que Davi falou assim: bom, ele com ele mesmo conversando, tá? Eu tenho 1,5 metros. Se eu entrar numa luta corporal com esse gigante, o que vai acontecer comigo? Vou morrer. Mas eu vou lutar, eu vou vencer. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso de longe, com inteligência e estratégia. Às vezes você tem que trabalhar com um inimigo distante. Porque se você bater de frente, às vezes você não vai conseguir resistir. Por isso é que a Bíblia diz: resiste ao diabo, e ele fugirá de nós. Porque quando tu tem estratégia, quem tem que fugir é ele. Porque não adianta avançar, meter, eu vou avançar. Entra numa comunidade com teu carro todo cheio de insufilme e não experimenta não ligar o alerta não.
Se tu sair vivo, Deus é contigo. Tá entendendo? Até pra onde tu vai entrar, tu tem que saber onde tá entrando e como que tu vai entrar. Não é só avançar, é avançar do jeito que Deus te mandar. Porque quando Deus te manda fazer algo, Ele vai te dar estratégia para você vencer no teu avanço. Então preste atenção. Quando ele estava construindo, olha o que Sambalat e Gesem fizeram. Versículo 2. Consegue afastar um pouquinho para ficar a mensagem completa ali? Eu gosto de ler com vocês, porque aí vocês gravam. Ó, Sambalat e Gesem mandaram dizer-lhe: vem, no meio da obra. Neemias está lá construindo com as pessoas. Aí Sambalat e Gesem, enviados do cão, fala assim para ele: mandaram dizer-lhe: vem, encontremos-nos nas aldeias no Vale de Dom. Por quê? Porque intentavam fazer-me. Então, eles, sabendo que Neemias estava liderando a obra, eles ficavam tentando desfocar ele. Vem aqui que a gente quer falar com você. Mas Neemias já tinha sido revelado por Deus que eles estavam tramando contra ele. Porque quando você está no caminho que Deus quer, Deus revela os planos do inimigo para você. É quando tu começa a vacilar que Deus levanta aquela irmã do manto e fala: eis que te digo. Aí já dá um raio-x da tua vida, tu fala: eita Deus, é melhor mudar o caminho, hein? Melhor mudar a rota, porque senão dá ruim. Não é verdade? E aí quando eles estavam lá construindo, ele percebe que existe um plano para fazer com que a construção não aconteça. E ele vai lá e fala: Neemias, sai daí, vem cá que a gente quer falar com você. Olha o versículo 3. E envia-lhes mensageiros a dizerem. E ele respondia. Ele mandava mensageiros para respondê-los. Porque se ele vai, o que acontece? Então ele manda um mensageiro, porque o mensageiro não tem poder de influenciar todo um povo a voltar a construir. Porque Neemias sabia que ele tinha que liderar isso. Então quando chegava a mensagem de que eles estavam chamando ele, ele mandava um mensageiro dizendo: estou fazendo uma grande obra. Glória a Deus. Porque quando Deus te manda, você tem que ter foco. Ei! Porque quando você está indo, o inimigo vai trazer um monte de gente para tentar distrair você do foco. Quantas vezes Deus já te deu planos e você desfocou por causa de A, B e C, e os planos do Senhor não se concretizaram na tua vida porque você não conseguiu avançar diante de tanta informação. Porque para avançar em Deus vai ter resistência. Sabe o que é resistência? É aquilo que vai contra. É aquilo que faz pressão para você não chegar onde você tem que chegar. Então quando você resiste, significa que você é mais forte do que aquilo que está indo contra você. Ei! Então, quando ele recebia essa mensagem, Neemias, vem cá, ele mandava mensageiro e falava assim: não dá agora, eu estou fazendo uma grande obra. A Bíblia fala que eles conseguiram reconstruir esses muros em 52 dias. Glória a Deus. E eu estive lá, não é muro pequeno não, hein? Coisa grande. Só que o que acontece? Neemias tinha a estratégia de Deus. Ele botou homens lá 24 horas trabalhando, o tempo inteiro agindo, focado, sem parar, sem cessar. Botou guardas para que as pessoas que viessem tentar atrapalhar não conseguissem. Ei, o que o Senhor está falando para você hoje? Comece a avançar, mas fique ligado na obra. Porque se você está construindo, você tem que estar prestando atenção e olhando o tempo inteiro. Porque se você desfocar, vem outro e derruba.
alegria dela. A Bíblia fala que Davi entrou saltando de alegria. Aí imagina aquela mulher com aquele sorriso, me recebeu, me abraçou, me pegou no colo ali. Incrível o sorriso dela, a gente estava rindo, eu ali rindo com ela, eu falei, cara, olha a alegria dela. Não tem como você olhar para ela e não sorrir. Talvez esse seja o chamado dela, fazer as pessoas que não têm motivo para sorrir, sorrirem. É gerar vida, alegria nas pessoas. Não estou profetizando, né? Não sei se é isso, mas estou falando, talvez seja. E a gente precisa estar atento, porque senão alguém chega para ela e fala assim, missionária Binha, tu pula demais, tu quer aparecer, não gosto que tu fica pulando não, entendeu? Me incomoda. Aí o que tu responde? O problema é teu que te incomoda, porque é o meu Senhor alegre. Porque quem sabe o que é não se troca porque não entende nada. Ou ela sabe quem ela é, para que ela foi chamada, onde ela tem que chegar, ou ela vai parar no meio do caminho, a alegria dela vai cessar. Por quê? Porque ouviu quem não tinha que ouvir, que falou do que não sabia, que viu o que não entendia. Ou você para de tomar conta da vida dos outros e presta atenção na tua obra, porque ela está sendo construída, queira você ou não. Porque se você tiver foco, o muro vai ficar retinho. Agora, se tu fizer de qualquer jeito, primeiro o vento derruba. E preste atenção. Eu decido hoje ser médica. Não quero ser médica não, aleluia. Só um exemplo. Apesar de eu achar que eu tenho CRM de vez em quando, eu também. Eu decido ser médica. Quando que eu vou me tornar uma médica? Alguém arrisca responder? Quando eu me capacitar, quando eu me formar, certo? Amém. Eu vou receber um certificado no final da faculdade que me habilita a exercer a medicina, amém? Então existe um caminho a ser trilhado até que eu esteja apta. Como que eu vou chegar lá na formatura? Como que é esse processo? Eu tenho que estudar, eu tenho que ser aprovada, porque o que me habilita é o processo, não é minha carteira. Você está grávida hoje, as mulheres? Vou dar um exemplo aqui para você conseguir alcançar o que eu quero dizer. Você engravida hoje. Eu sou uma médica, obstetra, acabei de me formar. Teu parto vai ser o primeiro que eu vou fazer. Ué, tá falando, meu Deus, por quê? Eu tenho um certificado. Eu tô habilitada. Eu passei por várias provas. Teu parto vai ser o primeiro. Olha o privilégio, irmã. Eu vou fazer teu parto. Tem que dar glória a Deus. Aí chega uma senhora, uma parteira. Aí tá eu e ela, se ela fala assim, eu já fiz mais de 2.000 partos. Já liderei mais de 5.000 crianças nesse mundo. Todas as mães ficaram bem. Deu tudo certo. Quem que você vai escolher para fazer teu parto? Mas ela não tem o certificado que eu tenho. Mas por que você vai escolher? A experiência dela está habilitando ela, mas eu também tenho. Não? Eu não fiz todas as provas, eu não estudei, eu não fui aprovada. Entendi. Então as batalhas que você enfrenta e que você é aprovada vão capacitar você a ser escolhido por aqueles que nem davam nada por você. Porque presta atenção, querido. A tua dor hoje, quando ela é vencida, ela é remédio para aquele que está sofrendo a mesma coisa. Não reclame das tuas dores e dos teus processos, porque eles são necessários para você avançar para o próximo nível. Se eu disser para você assim, vamos avançar, aleluia, vamos, mas saiba que vão ter muitos processos no caminho do teu avanço. Não existe avançar sem dor, porque para avançar, o inimigo vai se levantar, você vai se cansar e vai ter que resistir. Porque a tua fé, ela vai ser provada.
Neemias, durante a construção, toda hora alguém chegava e chamava ele: Neemias, vem cá, quero falar com você. Aí ele enviava alguém e falava assim: eu estou construindo uma grande obra. Qual é a obra que você tem construído? Pastor, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Sei nem porque que eu nasci. Que tirar a obra. Estou construindo é nada. Começa a ligar a tua antena. Porque Deus colocou cada um de nós aqui nessa terra com um propósito. Pastora, mas eu não sei qual é o meu propósito. Vai servindo no caminho. Deus vai te mostrar. Eu me lembro que quando eu orava pela bênção, que estava lá na luta, Fica na pregação. na revelação, Fica na pregação. as pessoas falavam assim pra mim: ó, que vocês veem assim, vocês não imaginam, mas bota lá, ó, no Google, Gustavinho Bonde do Tigrão, você não vê o Egito que era. Aí você olha naquela foto e olha para esse pastor que pregou uma palavra maravilhosa. Foi um processo. Hoje pessoas procuram ele para falar: pastor, como é que você conseguiu largar? Como é que foi para você parar de beber? Como é que foi para você romper com isso, com a prostituição? Largar tudo que você fazia, o dinheiro, a fama? Como foi? Aí ele vira e fala: senta aqui, querido. É estar muito em Deus. É pedir socorro na hora da angústia. E não retroceder. É quando o diabo esfrega na tua cara e você falar: eu não vou ceder, eu estou vivendo uma grande obra. Glória a Deus. Enquanto eu orava, falando: eu estou cuidando da minha obra, vinha uma enviada às vezes do campo missionário da igreja, diaconisa e irmã, falava: irmã, bota teu joelho no chão firme, hein? Que eu acho que Deus não vai fazer essa obra não. Eu falava: tá repreendido em nome de Jesus. Vai sim. Porque eu não vejo com os olhos naturais, eu ouço o que está escrito. E o que está escrito é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não existe sombra de dúvida. Não existe. Deus está falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se não tem condicional, é promessa. Mas para você receber, você tem que seguir avançando. Glória a Deus. Para de dar ouvido para o inimigo. Para de ceder às vontades da tua carne. Começa a fechar as brechas do muro. Porque qual é o objetivo de um muro? E eu já vou encerrar. O objetivo de um muro é te proteger. E Jerusalém é o Espírito de Deus que estava lá. Era a casa do Senhor, do Altíssimo. É onde o povo ia para entregar a sua adoração. Então, o que o Senhor está trazendo para você hoje? Proteja a tua casa, proteja o teu espírito. Feche as brechas, porque quando você fechar, sou eu e você, é do alto para baixo, de baixo para cima, numa conversa íntima. Porque o Senhor, Ele quer se revelar àqueles que são íntimos. Mas para ser íntimo, tem que largar o velho. Para ser íntimo, tem que deixar a tua sandália do lado de fora, como o pastor Gustavo falou. É deixar a sandália, é deixar o teu passado, entender que o passado é experiência, não é um lugar de você ficar aprisionado. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Deserto, você só tem duas opções. Ou você fica nele. Quem aqui quer ficar no deserto? Ou você só sai dele quando você for aprovado. Ou seja, se você não for aprovado, você vai viver constantemente num deserto. Aí, ó. Porque o povo saiu, o percurso era para levar quantos dias? 40 dias. Quanto tempo foi? 40 anos. 40 anos.
Morreu uma geração para nascer uma nova geração, mas eu profetizo que vai ser na tua geração. Você vai sair desse deserto, você vai mudar a tua atitude, você vai receber da parte de Deus, você vai construir a tua casa, você vai fechar as vestes e você vai ter intimidade. Porque é na intimidade que você conhece os planos, é na intimidade que você segue o caminho e não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Por quê? Porque Ele está contigo. A gente precisa entender que existem muitas coisas que Deus planejou para a tua vida. Planos grandiosos, não são planos pequenos. São grandes planos. Quem aqui tem um plano que consegue lembrar e falar assim: eu tinha um plano de viver isso e eu abandonei e isso morreu dentro de mim. Eu deixei esse sonho de lado porque eu olhei para a circunstância, eu ouvi pessoas e hoje eu não estou no lugar que eu deveria estar, porque eu não fiz o que eu deveria fazer. Quem aqui já passou por isso? Amém. A gente precisa entender que os planos do Senhor são grandes, mas se os planos são grandes, grandes serão as suas responsabilidades com Ele. Pastor, eu não gosto de responsabilidade e compromisso com a igreja, Juanito. Então se prepare para ficar no raso. Porque se você quer viver a tua vida governando ela, você vai ficar bem no rasinho. Mas quem quiser mergulhar no profundo vai sangrar, vai chorar, vai passar luta. Mas deixa eu te falar, tem vitória no final. Glória a Deus. Você vai olhar para a tua trajetória e vai falar: valeu a pena. As pessoas olhavam para o meu casamento e falavam: está destruído. E dentro de mim uma voz dizia assim: não está não, eu vou fazer, eu vou realizar. Confia, abre mão. E eu fui abrindo mão ao longo do processo. A irmã da saia aqui no joelho já usou saia, né? Já usou decote. Já expus o meu corpo porque queria atrair aquilo que eu não deveria atrair, porque eu sou separada, eu não sou qualquer uma. Mas quando a gente não entende quem a gente é, a nossa identidade, Deus não te leva para o plano que Ele tem. Deus não te faz avançar, porque para receber a pureza de Deus tem que estar seguindo o caminho da pureza dele. Como que eu posso querer viver aquilo que Deus tem para mim se eu não quero abrir mão das coisas que eu acho que são boas, mas que não são? Hoje muitas mulheres me procuram: pastora, meu marido me trai, meu marido isso, meu marido aquilo. Eu falo: ó, o processo é esse, tem que fazer isso. Cala tua boca, para de brigar, para de ficar tomando conta da vida dele, para de ser insuportável, faz as coisas direito, não, tu vai ver que ele vai mudar. De várias mulheres que eu falo, volta duas falando assim: pastora, fiz tudo que a senhora falou e deu certo. As outras mandam mensagem assim: não consegui calar minha boca, eu não aguento. Eu falo: se não aguenta, se você é dominada pela tua carne, então esteja preparada para perder a tua batalha para o diabo. Eita aí, ó. Que ele chegava, quando eu era no Egito, que eu também não era fácil, aleluia, verdade é essa. Ele chegava de madrugada do show, ia lá 3 horas da manhã me acordar: bota a minha comida. Eu falava assim: vai você fazer, vou fazer tua comida nada. Aí conheci Jesus. Aí Jesus fala assim: a mulher sábia edifica o lar. A mulher sábia, Provérbios 31, cuida da sua casa, levanta cedo, dorme tarde.
trabalha, não se cansa, aleluia. Eu fui lendo Provérbios 31, eu falo, gente, eu acho que eu sou a tola totalmente. E aí eu comecei a abandonar. Aí o diabo levantava ele na minha própria vida, né? Eu botava a saia para ir para a igreja e ele falava, vai, irmã! Aí eu falava assim, que o Senhor te abençoe. Eu aprendi a atuar nesse período. Foi esse período que eu me tornei atriz. E eu clamava o sangue, porque a minha vontade era arremessar tudo. Eu podia ser chamada de Catarina. Lembra do Cravo e a Rosa? Que tudo que via pela frente arremessava. Porque eu sou pequena, mas eu era brava naquela época. Eu arremessava Davi, ó. Eu arremessava tudo, estava na unção dele. E aí o diabo levantava ele contra a minha vida. E eu falava assim, ai, Senhor, me dá sabedoria. Aí ele falava, tu vai pra igreja hoje de novo? Minha vontade de responder, e o que você tem a ver com isso? Aí eu respondi assim, vou sim, amor, te incomoda? Na mesma hora o diabo desarmava ali. Ele olhava assim, não me incomoda não. E saía. Porque quando alguém está com o espírito da ira, você tem que vir com a palavra branda. Está escrito, mas vocês não leem. Eita aí, ó. Recebe, papai. Aí o que acontece? Se eu respondo ele, foi, você não tem nada a ver com isso. Sabe quando que ele ia avisar na igreja? Nunca. Acordava 4 horas da manhã, chegava. Eu assim, ó, cheia de sono. Você quer jantar, amor? Que isso, hein? Aí ele olhava assim, olhava pra comida, ele ia pensar assim, será que ela botou alguma coisa aqui? Estratégia. Segue a estratégia, amor. É você plantar hoje pra colher amanhã. Vai colher. Não pode ter pressa. Tem que viver o teu processo. Fala, Deus. Por quê? Porque o processo vai te capacitar. Quando tu vê uma irmã e fala assim, pastora, eu não aguento, não tem como. Eu falo, tem. Porque eu venci. É só você querer e ter foco para avançar. Mas sabe o que acontece? A nossa geração de crente é uma geração fraquíssima. Não está acostumado a ouvir palavras duras. Se eu e você fôssemos discípulos de Jesus, Jesus chamasse você olhando nos olhos de aparta-te de mim, Satanás, como ele fez com Pedro. Jesus, Deus não está com ele não. Ia ficar chateadinho, como você fica quando o pastor fala, isso que você fez está errado. Isso não é certo. Com Deus não se brinca. Tem que saber ouvir o sim de Deus, porque o sim de Deus é maravilhoso. Mas quando ele falar, isso não é para você, aceita, porque vai ser melhor. A gente é crente quando a gente aceita o não de Deus. Davi, gente, eu habito num palácio. Minha casa é linda e o Senhor está habitando em tendas. Vou construir para Ele um templo. Aí Deus envia o profeta e fala assim, não vai não. Na tua mão tem sangue. Você não pode construir um templo para mim. Eu até aceito o templo, mas quem vai construir é o teu filho. E Davi teve que se conformar em não poder construir. A intenção era boa, não era? Sim. Mas não era para ele. E ele continuou amando e servindo ao Senhor. Agora, quando a gente recebe o não de Deus, eu não quero mais servir nessa igreja. Essa igreja não é para mim. Esse pastor não presta. A irmã fez fofoca. A irmã fez fofoca e você não gostou. Sabe o que Deus quer de você? Você aprenda a perdoar quem não tem que merecer o teu perdão. Pastora, não quero perdoar. A Bíblia fala que a misericórdia que você derrama sobre a vida do teu irmão é a misericórdia que você recebe. Se você não derrama,
Deus não derrama misericórdia sobre a tua vida. O mesmo peso que você pesa o teu irmão é o mesmo peso que ele vai te medir. Você não merece o perdão de Deus. Eu não mereço o perdão de Deus. Mas todo dia Ele derrama. Quem sou eu para achar que eu sou capaz de dizer: eu não te perdoo? Tem que perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Irmã, vai em paz, vamos esquecer isso. Deixa isso pra lá, passou. E segue em paz, sem ficar pensando, murmurando. Sabe por quê? Se você ficar com esse sentimento dentro de você, sabe pra onde você vai avançar? Pra amargura, pra tristeza, pro inferno. Pastora, o que você quer com essa mensagem hoje? Eu encerro agora. Pode chamar o Ministério de Louvor, Vanilla, por favor.